A segunda tendência do 8º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria abordará o investimento em ciência e tecnologia como estratégia de desenvolvimento e contará com a participação do diretor-geral do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, Antônio José Roque da Silva, e também do diretor do Laboratório Argonne do Departamento de Energia dos Estados Unidos, Paul Kearns. Sejam bem-vindos. Well, thank you for the opportunity to contribute to this morning's conversation. It's a real honor. I'm pleased to be here. I'm Paul Kearns, the director of Argonne National Laboratory. Argonne is one of the Department of Energy's national laboratories. I'll be sharing a bit with you regarding Argonne and its activities through the conversation this morning. I'm quite pleased to be a part of the panel in terms of really looking at trends and really speaking to the importance of strong, consistent funding for our science and technology research activities. With regards to Argonne, many of you may know the story of Enrico Fermi and the metallurgical laboratory at the University of Chicago, the world's first self-sustaining nuclear chain reaction, which led to the establishment of the Manhattan Project, and with time, the U.S. National Laboratory System. Argonne was founded in 1946 as the very first U.S. national laboratory focused on the development of science and technology. It was focused on that time at developing peaceful uses of nuclear power. Today, Argonne is really a very diverse research institute, really focused on accelerating science and technology for economic prosperity and security. Goals that any government, any funding agency, and industry partner and taxpayer can appreciate. Research is conducted at Argonne today in virtually every scientific discipline. The laboratory itself, shown here in the image, is over 1,500 acres, about 600 and some odd hectares, I believe that is. We've got about 100 research facilities and buildings. We manage 5 national user facilities on behalf of the U.S. Department of Energy. They include the Advanced Photon Source, our synchrotron facility, the large dramatic facility there shown in the photo. We also operate the Advanced Argonne Leadership Computing Facility, really focused on high-performance computing, modeling and simulation, data analytics, and artificial intelligence. One last user facility I'll mention is the Center for Nanoscale Materials, which really is focused on discovery of advanced materials and working with industry to really help understand those materials and move them quickly into the commercial marketplace. The Advanced Photon Source, just to highlight a little bit in terms of research productivity, has been operating for about 24 years now. Over 22,000 publications, scientific publications, resulted from work done at the Advanced Photon Source by both our own staff, but also our industry and academic and other national laboratory collaborators. 3 Nobel Prizes have been awarded to users at the facility from academia and industry that have actually come to use the facility. It's really exciting in terms of seeing that return as well. Scientists and engineers from around the world come to work with our scientists and use the state-of-the-art facilities and instruments which we have at Argonne, which have really been the result of strong and continuous investment by the U.S. government in the laboratory. Over 10,000 scientists and engineers conduct research at Argonne on an annual basis. This includes our own scientific staff, research
guest researchers at our scientific facilities, collaborators from industry and other research institutions, and students. People that are really key to the successful delivery of our mission. Attracting and retaining top talent in a very competitive environment is really essential. Continuity of research funding and continued investment in our facilities is essential. We see that today in terms of a very significant investment being made by the U.S. Department of Energy and Congress in upgrading our advanced photon source. Also in deploying exascale computing system. Argonne is going to host the very first exascale computing system in the United States, Aurora, in 2021, and also refreshing capabilities at the Center for Nanoscale Materials at the laboratory. All these actions, all these investments really help us to continue to be successful in attracting and retaining top talent. As many of you know, we have a two-party system in the U.S., and we are benefiting from strong bipartisan support of science and technology at this time. Overall funding is up slightly to 2.8% of our gross domestic product. That includes funding for the Department of Energy, the National Science Foundation, the National Institute of Health, and others as well. Argonne's been involved in having a conversation throughout the appropriations process in terms of building support for strong funding for our research activities. One very notable event is Undersecretary DeBar from the Department of Energy helped us host a visit by several representatives from the U.S. House of Representatives Science Committee at the laboratory, and what we call a CODEL, at the laboratory in May, just a year ago, and consisted of representatives from both parties. The Republican had strong representative in attendance, as well as the Democrats. They also came from across the U.S., both from Illinois, of course, where Argonne is located just outside of Chicago, from Texas, Oklahoma, Florida, and other states as well, visited the laboratory. They got to see firsthand our research activities, our facilities, and the scale of what we do at the laboratory. We're quite impressed and really built additional support within the Congress for continued funding for our research activities. We've also seen good support from the White House. Certainly the Office of Science and Technology Policy and the Office of Management and Budget have both identified science and technology priorities and are building support for increased investments in technologies such as artificial intelligence, quantum information science, advanced manufacturing, healthcare, and 5G communications. We are benefiting as well from strong leaders and advocates in Secretary Perry and Undersecretary Paul DeBar, Undersecretary for Science Paul DeBar, I should say, really working to get the word out about the great return from U.S. investment in science and technology, and all the laboratories bring to the effort. What drives that strong two-party support for investment in science and technology? I believe there are just a few things, and first of all is really the impact of addressing a major problem, addressing the significant challenge the country is facing. Another is new discoveries and tools to drive economic prosperity. Also, strengthening our security and resilience as a nation. And some are also driven simply by national pride, defining a new scientific field, or perhaps being the first to actually colonize Mars are great examples in this regard. Working from end-to-end discovery to application is the way we like to describe our work at the laboratory. We not only want to discover great new scientific findings, we want to put them work by collaborating with industry to really move them quickly into commercial product. We often do this by partnering with industry, working with industry. So you might ask, what have we accomplished? I've got just a few examples I'd like to speak to that I think we're enabled by strong and consistent funding to really demonstrate this point. Let me first of all start with the advanced photon source, our synchrotron facility at the Argonne, and its use by Eli Lilly and other pharmaceutical manufacturers to help develop drugs to fight HIV, cancer, Alzheimer's, and to help overcome opioid addiction. It also could mention the electrification of transportation. Argonne has very deep expertise in energy storage through strong investment over many years. We
developed what's called NMC. It's a new cathode material, nickel, manganese, cobalt material that really has increased energy storage capacity, and it is today in virtually every electric vehicle that's being manufactured. We're quite proud of the accomplishment, and it really demonstrates the powerful association, the powerful benefit that can be realized by working with industry to move technology from the laboratory into industry. I'd also mention work we've done with Cummins and Caterpillar and GE Research on the development of more efficient vehicle engines and gas turbines as great examples, again, using the advanced photon source, but also our leadership computing facility to model really what occurs during combustion and to really find ways to drive efficiency and reduce the cost of reliability and increase the reliability of those systems. One last example I wanted to highlight is a current one that's real, very real in the U.S. today, and it's really an association with AT&T on the resilience of their communication infrastructure as they look to make investments in their 5G network. Extreme weather impacts over the southeastern portion of the United States have been very prevalent the last several years, driven by a number of tropical storms and hurricanes. And so AT&T was quite concerned about making an appropriate investment that would last some 30 years. They're looking out to 2050 in terms of really ensuring the infrastructure resilient to that period of time. They worked with us. We have a strong discipline in the modeling and simulation, as I mentioned, and really focused on the development of regional climate and weather models. They wanted to take that regional modeling capability all the way down to what they called neighborhood scale modeling, and so they could really understand on a 200 meter by 200 meter square what the impact of weather changes over the next 30 years might mean to their infrastructure. And so very successful product. We've completed the effort. They're quite pleased. They're now thinking about moving on to other regions, other portions of the country. They're also working with universities in the southeastern U.S. to make the information available to others, so others can also benefit from the work and make appropriate plans in that way. It's particularly important for emergency response planning. These examples demonstrate the significant return as value in the marketplace, as innovation becomes products and systems in the U.S. industry. The knowledge we create and share as scientists and engineers is often the first step towards a prosperous and secure future. So let me say, as I close, really thank you for the opportunity. I hope this brief overview provides you insight into how the U.S. invests in science and technology. There are significant benefits to long-term sustained investment in research and development. Please know your discoveries, achievements, and innovations will not only grow your country's economy, but they will also increase the knowledge and understanding of the world for all of us. So thank you very much. Ok. Bom, boa tarde a todos, né? Já passamos aqui de meio-dia. Então, vários dos senhores vão identificar algum setor de atuação nesse slide, certo? E cada vez mais a gente precisa desenvolver materiais, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Isso exige cada vez mais um conhecimento profundo das propriedades desses materiais. A gente quer baterias mais eficientes, quer materiais mais leves, mais resistentes, quer melhores remédios, certo? Nós queremos, vamos dizer assim, processos também melhores, e isso exige, então, conhecimento profundo da propriedade dos materiais. Isso significa entender esses materiais na escala dos átomos, certo? O que nós, de fato, precisamos fazer é entender qual a organização dos átomos nos materiais, qual a sua composição, como eles se organizam e se estruturam.
Seja isso para desenvolver um fármaco em que você eventualmente precisa entender a estrutura de uma proteína e o seu funcionamento para poder desenhar a molécula que será o fármaco. Seja na questão, por exemplo, hoje, de manufatura, por exemplo, aditiva, em que de fato você quer entender se a construção daquela peça, com a facilidade que te traz a manufatura aditiva, está de fato gerando um material com as propriedades apropriadas. Você não gostaria de eventualmente projetar e desenvolver uma parte de uma turbina de um avião que possa ter fragilidade e que eventualmente possa rachar. Então isso você precisa de ferramentas especiais que te respondam essas perguntas sobre a estrutura dos átomos, certo? Muito bem, que locais em geral desenvolvem e abrigam esses equipamentos e que no fundo eles têm, além dos equipamentos, o conhecimento necessário para apoiar que não somente a academia, mas empresas possam vir utilizar esses equipamentos. São os laboratórios nacionais em grande parte, nós escutamos anteriormente um deles que é a Argonne, certo? Que faz parte de um grande complexo. Inclusive, eu coloco lá um conjunto de facilities, né, de grandes equipamentos do próprio Argonne, que vão muito além do que um síncrotron, como ele mencionou, tem um conjunto todo de outras estruturas para poder fazer experimentos nas diferentes escalas de materiais. E isso não é só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aqui temos exemplo à esquerda ali na Alemanha, aqui na Suíça, Japão, mas praticamente qualquer país vai desenvolver e abrigar e manter esse tipo de estrutura que são os laboratórios nacionais, que não somente eles desenvolvem e mantêm esses equipamentos críticos, certo? Mas eles também têm um ambiente multidisciplinar que é essencial para você resolver grandes problemas e podem atuar em missões muito específicas, certo? O Brasil tem uma estrutura semelhante, certo? Que é o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica localizado em Campinas e que tem hoje 4 laboratórios nacionais. O primeiro deles, e a origem de todo o campus, é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Eu vou falar um pouco mais sobre ele aí na frente, mas ele tem o Laboratório Nacional de Biociências, Laboratório Nacional de Biorrenováveis e Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Ele tem algumas facilities grandes, como o síncrotron, mas tem no conjunto 32 laboratórios e plataformas que são abertas para a comunidade científica e tecnológica do país, certo? Com mais de 600 funcionários e em torno de 500 estagiários e estudantes nos mais diversos níveis. Ou seja, é um laboratório central e único, não somente no Brasil, mas eu diria em toda a América Latina. Então ele tem esses equipamentos abertos, sendo o síncrotron, o único síncrotron ainda da América Latina, certo? Plataformas para síntese de proteínas para poder atuar na área de biociências, um parque de microscópios eletrônicos, que é o mais sofisticado com certeza do país, e indo até plantas pilotos para poder fazer o escalonamento e estudo de biomassa e principalmente na área de biocombustíveis. Muito bem, ele teve na sua origem a construção de um síncrotron, certo? Então é o que a gente chama hoje de UVX, é a máquina antiga. Ela foi construída há 30 anos no Brasil, aproximadamente o início da construção começou há 30 anos atrás e opera há mais de 20 anos. Ela foi construída entre 87 e 97 e 85% construída no Brasil. Muito bem, por que síncrotrons? Para poder investigar a estrutura dos materiais, você quer poder acelerar um conjunto de elétrons e de forma controlada manter a sua órbita e desviá-la, certo? Utilizando certos ímãs especiais. Quando você desvia a trajetória desses elétrons, eles vão emitir radiação, né? Ondas eletromagnéticas, e a parte principal é que tem um amplo espectro, né? E altíssimo brilho, principalmente cobrindo uma região de raio-x, que é uma frequência importantíssima para a investigação da estrutura dos materiais. Você vai coletar, então os elétrons são ilustrados por aquela bolinha que segue em frente no acelerador e eles emitem essa luz síncrotron, sai na tangente. Você coleta, seleciona, organiza essa radiação, incide com ela nos materiais de interesse, seja lá quais forem, e devido aos vários processos de interação entre essa luz com a matéria, você coleta esse resultado e com essas informações você consegue responder uma série de perguntas sobre os materiais.
E os síncrotrons no mundo, eles foram uma verdadeira revolução para estudos materiais. Eu mostro um exemplo de impacto na área, vamos dizer assim, farmacêutica ou de biociências de forma ampla, certo? Então, o fato de você ter máquinas que ao longo do tempo vão tendo um aumento do brilho, e essa figura da lanterna comparada com a ponteira laser ilustra a ideia de uma fonte com maior brilho, certo? Esse aumento de brilho ao longo do tempo, que é um crescimento exponencial, permitiu, principalmente com a entrada dos síncrotrons de terceira geração no mundo, que você tivesse um crescimento exponencial no número de estruturas de proteínas e sistemas biológicos que foram desenvolvidos, inclusive resultando em prêmios Nobel recentemente, que utilizaram os vários síncrotrons, um deles, por exemplo, o argônio, que foi um entendimento da estrutura do ribossomo e a estrutura de certas proteínas de membrana importantes, que são ambos alvos para remédios. Então, foi uma verdadeira e tem sido uma verdadeira revolução no entendimento dos diferentes tipos de material. Mas para onde o mundo caminha? O mundo caminha em grandes desafios, sejam em energia, seja em saúde, seja em alimentação, seja no meio ambiente, que precisa entender materiais na sua grande complexidade, eu diria. Certo? Onde você tem uma organização em que você precisa saber não somente o funcionamento do material específico, cristalino, como ilustrado à esquerda naquele desenho, mas de fato como eles se organizam em nanopartículas, como são as interfaces, isso ilustrando para o caso de uma bateria de lítio, por exemplo. O que você gostaria de entender é de fato como que o lítio atravessa todas essas interfaces, com que homogeneidade que ele vamos dizer assim, no processo de carregar e descarregar. Você gostaria de entender como ele ocupa essas nanopartículas de forma homogênea, ou seja, uma série de questões importantes. E para isso você precisa de novas ferramentas. Eu ilustro aqui, só para chamar a atenção, o que hoje tem sido chamado de tomografia 5D. Você gostaria de poder fazer uma tomografia na escala nanométrica, em que você tem, além da informação estrutural, você possa fazer essas medidas em função do tempo e trazer também informação química, como no caso, a cor entre o verde e essa meio marrom, mostrando aonde que de fato os átomos de lítio estão se ligando no processo de carga e descarga. Então você gostaria de ter esse tipo de informação nessa escala nanométrica, certo? E para maior variedade de tipos possíveis. Isso precisa de novas ferramentas, ok? Bom, e no Brasil essa nova ferramenta é o laboratório, o novo acelerador síncrotron brasileiro, que é o Sirius, certo? E nesse gráfico eu mostro aquele brilho que tem crescido exponencialmente ao longo do tempo, só para vocês entenderem e compararem como que é esse crescimento exponencial do brilho desses equipamentos no mundo. Em vermelho nessa curva eu ilustro o crescimento do número de transistores nos chips, a conhecida lei de Moore, que todo mundo fala. O crescimento exponencial do brilho nas máquinas ao longo do tempo tem sido com uma exponencial maior do que o da lei de Moore. Isso é um esforço da sociedade mundial de construir esse tipo de equipamentos para poder resolver esse tipo de problemas sofisticados. O nosso síncrotron atual, que é o VX que eu já mencionei, ele é um síncrotron chamado segunda geração. Os síncrotrons mais avançados hoje no mundo, em geral, são de terceira geração, mas o Brasil está concluindo, como eu vou mostrar brevemente, a conclusão de um dos primeiros síncrotrons de quarta geração do mundo. Certo? Eu diria que isso ilustra bastante bem o risco que o pessoal da academia também gosta de seguir, porque fazer esse síncrotron como um dos primeiros no mundo é de fato um projeto de risco. Aqui eu estou mostrando a construção do prédio. Deixa eu ver se eu perdi algum, desculpem, está certo. Certo? Então, o Sirius ocupa um prédio extremamente sofisticado, então ele já tem inovação desde a sua construção civil. É um prédio de 68 mil metros quadrados, que exige um piso especial, certo? Que realmente houve um grande desenvolvimento, eu diria, tecnológico na área civil, junto com a empresa Racional Engenharia. Certo? Hoje esse prédio está concluído, passando pelas últimas fases de comissionamento, e estamos agora com a parte de instalação dos aceleradores. Então, dentro do prédio, você tem 3 aceleradores, o acelerador linear, e aqui embaixo, dentro do túnel principal que está mostrado ali, você tem, fazendo parte do sistema de injeção que a gente chama de booster, que já está inteiramente montado e recebendo elétrons, e estamos nas fases finais de montagem do acelerador principal.
Além disso, o local onde os experimentos são feitos, que são chamadas linhas de luz, eles estão em construção e montagem também. Aqui ilustra a montagem dos aceleradores dentro do túnel. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que são milhares de componentes extremamente sofisticados que fazem parte desse acelerador, e grande parte desses componentes foram, todos, 100% foram projetados aqui, e grande parte deles produzidos no Brasil, envolvendo pequenas, médias e grandes empresas, como eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos. Então, de fato, quando nós iniciamos a construção dos cílios, vários dos equipamentos não tinham solução, você não tinha nem de onde comprar, certo? E nós tivemos que fazer esse desenvolvimento no laboratório, em grande parte com parceiros nas empresas brasileiras, certo? Então, essa é uma imagem do que está acontecendo dentro do túnel, certo? Nas linhas de luz de forma semelhante, vários dos equipamentos não existiam, como, por exemplo, monocromadores, as próprias cabanas experimentais, todos os sistemas de vácuo, etc., foram produzidos, desenhados, estão sendo construídos aqui no Brasil. Então, isso mostra que, a partir de um projeto como esse, não somente você vai ter e tem um impacto na área científica, mas você tem já tido um impacto enorme na área do desenvolvimento de tecnologia de ponta. Então, se você olhar hoje, nós temos na nossa execução financeira em torno de 85% sendo feito no país, certo? Envolvendo um conjunto de empresas, como eu falei, desde grandes empresas como a VEG até startups que têm participado com a gente no desenvolvimento de detectores, como eu já vou ilustrar. Então, nas mais variadas áreas tecnológicas, você hoje tem um pool de dezenas de empresas que se engajaram no projeto. Dois exemplos, um, como eu já falei, uma grande empresa, VEG de Araguá do Sul, uma das maiores empresas de produção de motores elétricos do mundo, nunca tinha produzido um ímã para acelerador. Era um desafio bastante grande pelas necessidades de posicionamento das lâminas que perfazem esses ímãs, certo? Nas questões ligadas à estabilidade. E ao longo de 5 anos eles produziram mais dos 1000 ímãs necessários para o acelerador, talvez alguns de maior qualidade que você possa encontrar, ou comparável que melhor você encontra no mundo hoje. Até startups, certo? Na área de detectores de raio-x, o Brasil, isso foi uma parceria feita com o CERN para a compra do chip simplesmente que está na entrada do detector, o resto todo o projeto das placas, certo? Das flex, todas as conexões, certo? Foram desenvolvidas no Brasil. Tem uma startup que é Pitec, e um conjunto grande, ela teve um efeito, além dela própria, de uma série de outras empresas interagindo com a Pitec para a produção desse detector. Ele já foi testado no nosso atual acelerador, e aqui pode ter um mercado grande, inclusive de detectores para várias áreas, como, por exemplo, áreas médicas, tá? Além disso, nós temos todo um desenho de que você vai ter uma velocidade de aquisição de dados extremamente grande quando você fizer essas tomografias 5D. Foi necessário todo um desenvolvimento, vamos dizer assim, pós-detector para um processamento local antes de você transferir isso para os nossos storages. Então, nós fizemos todo um desenvolvimento hoje em GPUs, de tal maneira que nós temos hoje parceiros, a IBM e a NVIDIA, fornecendo para o laboratório para testarmos o que há de mais moderno na tecnologia deles. Muito bem, então essa é uma parte que já está acontecendo, mas esse aqui que eu estou mostrando são exemplos distribuídos pelo mundo. Vários setores econômicos, indo de plásticos, polímeros ligados a fraldas, etc., até turbinas de avião, passando por óleo e gás, alimentos, fármacos. Eles têm interagido com esses laboratórios. Esse é um enorme desafio para o Brasil, como criar modelos e maneiras em que você tenha uma maior utilização e maiores parcerias com o CNPEM, certo? E utilização não somente do síncrono, mas de todas as facilities. Eu acho que esse é um enorme desafio para o Brasil, e eu ilustro aqui do lado exemplos, um deles inclusive ligado ao Argonne, outro Brookhaven e o outro no Japão, de parcerias mais sólidas que você tem com empresas, inclusive participando muitas vezes do financiamento e operação de linhas de luz em áreas específicas de interesse, como polímeros, catalisadores ou áreas de energia e materiais, certo? Em conclusão, eu gostaria de chamar a atenção, então, de que esses laboratórios nacionais, esses locais, como o Argonne, todo o conjunto de laboratórios americanos e todos os laboratórios que tem na Europa e no Japão, e no Brasil nós temos o CNPEM, eles são locais singulares em todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação de determinado país. Eles trazem várias oportunidades, certo?
Eles desenvolvem equipamentos no estado da arte. A capacidade nossa de conseguir desenvolver um acelerador no estado da arte mostra que você consegue fazer vários outros equipamentos que são importantes para várias áreas de atuação, principalmente aceleradores, por exemplo, a área médica, aceleradores para a área de materiais e fazendo parcerias com a empresa para esse desenvolvimento. São locais em que você treina, hoje se falou de manhã bastante na questão de desenvolvimento, treinamento de pessoas altamente qualificadas. Esse é um local que faz isso naturalmente. Nós temos um programa de estagiários bastante forte, certo? E através dele nós conseguimos treinar um pessoal que depois pode ou atuar no próprio laboratório, ou pode ir para o mercado após passar por um dos lugares de alta tecnologia que tem no Brasil. Ele pode atuar em missões, em programas estratégicos e pesquisa orientada por missão. Como eu já falei, ele abriga, opera e constrói instrumentos singulares em um ambiente extremamente colaborativo e multidisciplinar, o que é importante para resolver esses grandes desafios no nosso tempo. Obrigado.